Vou tratar aqui de um assunto talvez um pouco delicado, mas essencial para a gente pensar, discutir, porque é um assunto que muitas vezes não é olhado com mais carinho, mais atenção. Eu sou uma pessoa que trabalhou durante alguns anos no setor público e pude conhecer de perto qual é o comportamento normal do servidor público diante da sua responsabilidade de servidor. A palavra define muito bem, servidor público. Como vocês sabem, o servidor público, diferente do trabalhador da iniciativa privada, ele tem estabilidade no emprego. Na iniciativa privada você não tem isso, e se você não tiver competência e agradar o seu chefe, a direção da empresa, o seu trabalho, você corre o risco de ficar desempregado. Ou seja, você tem que se virar, você tem que ralar, dar duro para continuar com o seu trabalho. Muitas vezes esse trabalho é um trabalho que é um bico, ou é um trabalho sem carteira assinada, você é um terceirizado, um trabalhador autônomo, e você ainda tem que ter a contribuição para o INSS, para você poder se aposentar. Bom, no setor público, a minha experiência revelou que há um comodismo generalizado. Eu noto uma desmotivação ao trabalho. Não é todo mundo não, muita gente trabalha, rala, dá duro, tem o espírito do servidor público, que realmente se preocupa em desempenhar bem o seu trabalho e com isso cumprir a sua função. É uma honra a pessoa poder trabalhar no setor público. Mas o comodismo e o absenteísmo, que é muito elevado no setor público, prejudica a população, que mais depende do Estado. É a população normalmente de classe média para baixo. Não consegue pagar um plano de saúde, pagar uma escola particular, enfim, que não tem a proteção de uma segurança na sua rua ou pessoal. E aí, gente, ou o setor público é eficiente e trabalhe com uma responsabilidade social grande que realmente tem pela Constituição, ou as coisas não vão funcionar. Nós estamos cansados de assistir problemas de altos salários no setor público que não se justificam, entre eles agora dos juízes, de procuradores e promotores, etc., que têm salários muito elevados, e a própria Polícia Federal, dos inspetores fiscais do Ministério da Fazenda e assim por diante. De uma forma geral, essa turma ganha mais do que deveria. Em contrapartida, muitos dos servidores não ganham nem aquilo que deveriam estar ganhando. Mas essas questões todas precisam ser conhecidas através de muita transparência dos salários dessa turma toda, como também debatida e parar com essa história do Congresso, aprovar salário de juízes, tetos de salário que nem são respeitados e por aí afora. Essa é uma questão importante em que o candidato Jair Bolsonaro prometeu em campanha combater duramente essa mordomia, vamos chamar assim, que existe no setor público. E a gente tem que acompanhar muito de perto isso aí, porque entra governo, sai governo, há décadas essa situação continua intocável, com regalias e com vantagens indevidas para muitos servidores. Eu me lembro que quando trabalhei na Prefeitura de São Paulo, 15% do total de servidores estava afastado do trabalho por licença médica, quando o índice nas empresas da ordem de 2 a 3%. Ou seja, 85% dos servidores tinham que trabalhar pelos 100%. E aí você acabava tendo máquinas inchadas e, com isso, um custo maior
para a sociedade. Fora isso, é muito comum no organograma das prefeituras e dos estados, também no governo federal, você ter um chefe para um subordinado. E cargo de chefia, você tem a gratificação de chefia. Ou seja, se você é um funcionário que ganha R$5.000 no teu salário base, você tem uma gratificação de chefia de R$3.000, R$4.000. E aí você acaba tendo um ganho muito maior. Com isso você cria burocracia, você cria o excesso de seções, departamentos, etc. E com isso você está prejudicando a população que depende do serviço público. Esses são dois exemplos apenas de questões que eu posso elencar aqui, mais de 50, de problemas que a gente vê no setor público. Vamos prestar muita atenção. Não se trata de demonizar o setor público, não, longe disso, mas de ter uma visão crítica e de cobrar, a sociedade cobrar da área pública a função precípua do trabalhador, que é um servidor público. E mais, como essa eleição foi uma eleição que trouxe novidades no cenário político nacional, como essa eleição se baseou em acabar com a corrupção, acabar com a mordomia no setor público, acabar com todos os privilégios, vamos ficar atentos aos passos desse governo, se realmente aquilo que ele prometeu, aquilo que a população espera dele, de fato ocorre ou não. Isso falo para vocês porque o objetivo da página não é endeusar nem demonizar ninguém, mas em discutir as coisas como elas são. E ao discutir como elas são, olhar o interesse da maioria da população, que é quem interessa em todo esse processo. A sociedade está muito mal servida pelo setor público. Vamos prestar atenção para que a sociedade passe a ser, daqui para frente, muito mais bem atendida a um custo menor do que esse custo que nós temos hoje. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte o inscrever-se e não esqueça, tem o sininho para você receber o material que nós disponibilizamos aqui. Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.